nesse tema aqui dos centros energéticos que nós vamos começar a ver agora, nós sempre vamos entender o seguinte: nenhuma definição ela pode ser rígida e total, porque existem várias aberturas, várias camadas, vários níveis de conhecimento dentro desses centros energéticos, né? Então, a gente até costuma dizer assim, são 7 câmeras com 7 subcâmeras cada um, né? Então, aí totalizariam, no mínimo, 49 estruturas ou entradas diferentes de conexão e de interação com esses reinos, ou com esses centros, ou com hierarquias mesmo, né, se a gente preferir falar assim. Então, é um tema extremamente complexo, mas que eu vou mostrar aqui algumas coisinhas para ver se a gente começa a estudar e se interessa mais sobre esse tema aqui, tá? Então vamos lá, vou partilhar aqui uma tela, eu espero que dê tudo certo aqui para a gente conseguir olhar isso aqui. Então aqui, né, nós temos a manifestação do atual no planeta. Lembra que a gente sempre fala sobre uma configuração diferente, né, que antes até, deixa eu pegar aqui esse apontador aqui, isso, né, antes a gente tinha esse centro energético principal aqui, chamado Shambhala, né, muitos livros, muita literatura foi feita a respeito de falar de Shambhala como sendo o centro da hierarquia planetária, né, então tem uma literatura vastíssima sobre isso. Vamos ver aqui se vocês estão escutando bem aí. Tá, então, isso se referia, né, e aí se referia a um centro, né, digamos assim, ao foco, a sede da hierarquia planetária no planeta, óbvio, né, e seria ali próximo, né, ao deserto de Gobi, ali, né, na Mongólia, por ali, né, toda aquela região ali, e se fala, então, como um acontecimento importante, como um acontecimento que transforma a nossa vida planetária e a vida espiritual, esse traslado da hierarquia que a gente fala, né, e especialmente quem se refere a isso aqui é o Trigueirinho, na obra do Trigueirinho, aquela obra principal, aquela obra maior do Trigueirinho inicial ali, né, que foi um material, inclusive, que ele recebeu de uma outra pessoa. Nós falamos muito sobre isso num outro vídeo, né, até se vocês puderem lembrar desse vídeo aí que falava sobre as linhagens espirituais, os raios, as linhagens espirituais, um vídeo muito interessante que a gente fez ali sobre isso, sobre esse tema, que também tem até uma análise de uma obra do Trigueirinho que falava sobre isso, né, então vale a pena consultar também, depois a gente vai deixar o número dessa live aqui para vocês consultarem também, depois na descrição desse vídeo aqui. Então, o pressuposto, né, dessa apresentação de centros energéticos planetários é esses nomes, né, e por que esse traslado, né, porque traslado significaria, assim, a troca, né, a saída, né, de um lado para outro. Isso representa também, inclusive é bem simbólico, que está tudo dividido, assim, né, representaria, assim, a saída, né, ou a desvitalização, digamos, de uma polaridade, que era mais a polaridade masculina, mais aquela polaridade do Oriente, e isso vem atualmente para especialmente a América do Sul, especialmente a polaridade feminina. Então, hoje, o centro energético principal, em vez de Shambhala, é o chamado Mistletlan, tá? Esse traslado, essa troca toda, é aquilo que a gente... aqui já colocou aqui que é a live número 64 das linhagens ali. Obrigado. Então, inclusive, né, sempre eu falo assim que quando ali o Monchan surgiu no ano 2000, era justamente uma resposta sobre como acelerar, como integrar um conhecimento que agora vinha de uma polaridade diferente, e como que as pessoas da humanidade atual poderiam entrar nessa nova configuração, nessa nova fonte de energia, e que muda não só a maneira como as hierarquias se comportam dentro do planeta, e que elas também atingem um patamar diferente, né? Ou seja, os mestres ascensos, aqueles que eram conhecidos na literatura também, eles passam a um patamar maior, eles atingem
um nível de consciência superior e, ao mesmo tempo, toda a manifestação dessa energia cósmica no planeta também tem uma renovação. E representa também o início, né, a entrada de uma nova possibilidade humana, de uma nova humanidade também, né? Então, por isso mesmo, né, que o nosso canal é sempre, né, nova humanidade, o Wentian como essa entrada num caminho diferente de espiritualidade, porque se considera também que aquela espiritualidade representada, né, pelas hierarquias anteriores, né, ou como elas trabalhavam anteriormente, que é mais importante é entender isso, né, que aqueles centros ou aquelas escolas que as hierarquias antes alimentavam, elas ficam mais ou menos desvitalizadas, porque muita coisa acontece. A energia que aquelas hierarquias, né, ou mestres ascensos alimentavam, elas já mudam de padrão, né? Eles mesmos mudam de padrão. Então, quem não entra nesse fluxo fica repetindo coisas coisas que não estão mais vitalizadas, que não mais atualizadas. Esse é o ponto, tá? E da mesma maneira que os nossos centros energéticos também mudam, né? Porque aí muda de centros conhecidos como chakras para os centros do consciente direito, né? Isso, inclusive, o Wentian, né? Como a gente sempre fala, é o elo entre essa civilização mais antiga e a civilização futura. Isso tudo está relacionado a essa mudança das hierarquias e dos centros energéticos. Então tem alguns centros energéticos que são os principais, né? Como a gente pode ver aqui, né? A maioria se concentra aqui pela América do Sul, tem mais um ali. Eu vou apresentar um pouquinho aqui, rapidamente, cada um, né? O primeiro e o mais importante, né? Que é o principal, a sede da hierarquia planetária é Mixtletlano, os Andes peruanos, mas engloba toda uma região aqui, inclusive tem ali a cerimônia do Vesak, que muito nós fizemos, né? Que ela era realizada antes lá, justamente no Vesak, né, que é um monte ali perto do Tibete, e hoje ela se traslada também ali para o Titicaca, tanto que lá no Manual do Wentian vocês têm o grande festival do Vesak Titicaca, né, que é uma interação ou uma aproximação desses dois pontos, justamente por conta de nos preparar para essa nova configuração toda, né, que até a gente nem tem feito ultimamente por conta de que a maioria das pessoas ainda está muito ligada naquela energia já passada, digamos assim, né, e não nessa nova configuração. Depois a gente tem o outro, que é a Aurora, né, Aurora, aqui, como vocês veem, está brilhando aqui, na região de Salto, no Uruguai. Então, cada um desses centros, né, também está regido por uma hierarquia, por um mestre ascenso, eles também trocam, né, o nome. Vocês encontram uma lista, né, obviamente na obra do Trigueirinho, mas eu também transcrevi algumas coisas ali para o Manual do Wentian, e eu explico ali também, depois até a gente vai ver aqui, eu explico ali no início do Manual do Wentian como eu comecei a entrar em contato com essas hierarquias ou com esses centros energéticos, né, por que que eu encontrei a obra do Trigueirinho, né, que era digamos assim, era o único que falava daquilo que eu estava percebendo do plano espiritual, né, naquela entrada que aconteceu ali no ano 2000 e que foi a manifestação do Wentian, né, ele era o único que falava a respeito dessa mudança da hierarquia e desses novos centros energéticos. E aí, como aquilo estava vindo muito para mim, aí eu fui apresentado a essa obra dele, e quando eu comecei a ler, eu vi que era o único que tinha relação com aquilo ali. Então, foi um casamento, assim, digamos, de informações que facilitou muito e facilita ainda para quem entra no Wentian entender a razão principal de sempre estarmos falando a diferença entre a energia do passado e a nova. E aí vocês depois vão consultar, né? O terceiro é Erques, né? Erques em Córdoba, Argentina, tá? Aqui, nessa regiãozinha aqui que tá brilhando agora. Aqui eu ainda não estou falando, depois a gente vai ver mais um pouquinho de cada um. A gente vai voltar a esse tema aqui em uma outra live, que aqui não quero que fique muito extenso, mas eu estou só apresentando. Depois tem Ibera, né? No sul da Argentina, Viedma, no sul da Argentina, aqui, né? Ibera, ou Iberá, como alguns falam. Cada um deles tem ali uma função. O Trigueirinho escreveu também
vários livros a respeito deles. Sempre eu vou chamar a atenção, né, para aquela questão assim da obra primeira, da obra principal do Trigueirinho, que ele recebeu esse material todo sobre o início desse material, né, ele recebeu de uma outra pessoa que era ali um guardião, se não me engano, um guardião de Erques ali, até, ou de Aurora, agora não me lembro bem, que era um médico grego que morava ali naquela região, acho que foi Córdoba, assim, e ele iniciou o Trigueirinho nessa digamos assim, nessa energia intraterrena, né, e aí foi a partir daí que houve uma grande troca monádica ali no Trigueirinho. Vocês podem olhar isso ali naquele livro Erques, né, Erques, se não me engano, acho que foi Erques, sim, que ele coloca ali a grande transmutação que ele viveu. Isso, Sarumá de Hércules. E, enfim, então, a partir dali que ele entrou em contato com aquele ser, com aquelas energias, com aqueles seres também, né, houve toda uma troca, e a partir disso aí ele desenvolveu de uma maneira fantástica. Eu tenho o maior respeito por essa parte dessa obra, tenho sim o maior respeito, a maior admiração por aquilo que ele conseguiu atingir. Isso jamais nós vamos poder falar alguma coisa que não aconteceu. O que vem depois, que é assim, ó, prezarem muito sobre catástrofes, sobre transformações em nível catastrófico, e também a questão de polarizarem ali o centro que eles viviam, né, como muito uma devoção externa e não aquela interna. Isso é um segundo ponto que não desmerece a obra principal e o contato interno desse grande ser que foi ali o Trigueirinho. Então eu quero deixar bem claro isso aqui. Agora, eu sempre chamo a atenção assim, leiam aqueles que são alunos do Moitian, que estão vivendo o Moitian, entendem que existe sim uma necessidade de separar aquilo que é a obra fundamental, que expõe esses dados importantíssimos e que são de um nível extremamente importante até hoje. Se vocês forem abrir alguns dos livros, né, especialmente uns que têm assim uma energia fantástica, que nos coloca direto naquela energia dos centros ali e nos mostra coisas sobre nós mesmos, então sempre vai ser essa coisa viva ali em alguns dos livros, porém a gente sempre tem que fazer essa ressalva assim quando entra naquela energia catastrófica, né? Então tem sempre essas dualidades em todas as obras, em todos os ensinamentos, mas a gente hoje consegue ver bem sobre isso. Inclusive, assim, eu não entro mais a fundo nessas questões mesmo de centros, de outras configurações, assim, por conta de que eu penso muito a respeito de que é na hora de cada um que pode buscar a literatura que fale especificamente sobre esse ponto, e que também é na hora de cada um que vai conseguir entrar naquelas escolas que esses centros representam, né, as escolas mais internas ali, cada um deles tem a sua instrução, a sua iniciação. Então, o que o Moitian faz em relação a isso é acelerar o nosso processo evolutivo, né, acelerar no sentido de nos pôr em contato com essas energias e que, de acordo com nossa linhagem, com nosso serviço, com aquilo que nós realmente nos prestamos, digamos, nesse ponto da nossa existência, é que nós vamos contatar, tá? Então, é bastante importante entender esse ponto também a respeito do Moitian. Depois aqui, adiante, seguindo um pouquinho aqui, tem Mirnajad, no sudeste do Brasil, que é justamente ali o ponto onde, né, aquela figueira, né, que era ali a morada, né, onde o Trigueirinho foi morar também, e que ali hoje, né, tem um monastério, né, que segue muito algo que eles mesmos, né, de várias encarnações já viviam antes em outro ponto, né. Então, Mirnajad é uma energia muito importante na questão da devoção, né, ainda que hoje expressem ali uma devoção externa, né, a maioria ali hoje é monge, né, tem essa questão mais religiosa, eu diria assim, né, não caberia esse termo, mas acaba que ficou mais ou menos assim. E depois, seguindo aqui, tem um mais aqui que já fica num outro polo, por isso que mostra aqui Lis Fátima na Península Ibérica. Muitas vezes nós fazemos alguma técnica que é derivada desse centro, lembrando sempre, né, que
quando da manifestação do Moentian, teve um aprendizado muito sério e muito importante nesses centros energéticos para adaptar a energia para a humanidade atual, né? Então, o contato entre os centros energéticos verdadeiros e profundos, e por isso que não tem como eu não falar sobre a importância dessa obra, de nos trazer ou de trazer para toda a humanidade esse conhecimento, né, dessa obra do Trigueirinho, está justamente porque eu vivi ali nesses pontos, de acordo com o que ele até falava, e vi que podia, além disso, né, que uma coisa são os conceitos, né, então a obra do Trigueirinho tem os conceitos, tem a energia viva, mas o Moentian tem técnicas, né, tem técnicas para a gente poder aproveitar e interagir com esses centros. Então, não que eu fale assim, essa técnica é para esse centro, é daquilo. E algumas vezes sim, né? Por exemplo, aquelas técnicas que tem ali sobre os sons, né? Que tem lá no nível 4, e a sequência especial, né? Tem uma série ali de mantras, de técnicas mesmo que eu listo, inclusive no livro verde, né? São técnicas que acelerariam ou que aceleram, técnicas que aceleram o nosso contato interno, né? Essas técnicas são, obviamente, derivadas desses centros, porque, como o Moentian vem de muito tempo atrás, né? Quando vai se manifestar, precisa adaptar a energia atual, tá? Então, tudo isso é muito importante. E aqui depois tem um outro, né? Que é esse aqui. Vou mostrar aqui, deixa eu entrar o slide. Aqui, a Notea, no Mar do Japão, que até ontem, né, nós fizemos ali com o pessoal dos membros uma técnica, né, que inclusive a grande diferença e a adaptação, né, dos circuitos energéticos, eu chamo assim, da estrutura energética atual, e por que o Moentian consegue, lembra que a gente sempre fala assim, que no Moentian não importam as estruturas, né, as estruturas energéticas, sejam elas sejam quais forem as estruturas que as pessoas apresentem, seja originário de qualquer civilização, sempre vai funcionar, porque dentro desses centros, como, por exemplo, né, esse aqui é um centro intraoceânico, né, a Notea, que também é um centro energético planetário importante, são ali feitas essas configurações, são ali feitas essas reestruturação em nível sutil. Então ali se aprende muita coisa, não só isso, mas também disso, né? Além de tudo que faz na estrutura do planeta. Então eu estou apresentando aqui de uma maneira bem sucinta, bem rápida esse slidezinho aqui, mas vocês, agora daqui a pouco eu vou mostrar para vocês onde vocês vão encontrar esse material. Muito importante a gente ver isso de uma maneira clara, tá? Então, aí estão os centros energéticos planetários, né? E, inclusive, tem isso aqui no manual também, né? Que um mestre ascensionado, em elevada escala, reúne em si aspirantes, alunos, discípulos, iniciados e mensageiros da luz, tornando-se uma hierarquia. Então, sempre que a gente fala hierarquia, né? Esse aqui é um conceito também bem conhecido. Então, assim, agora eu vou mostrar para vocês onde nós temos esse material, tá? Onde nós temos. Como eu disse, eu jamais esgotaria esse assunto, porque é um tema que, a partir de que cada um faça a leitura, vai também se conectar com aquilo que seja do seu momento, mas sim, sempre nós fazemos alguma coisa especial em relação aos centros energéticos, quando nós fazemos alguma meditação. Às quartas-feiras sempre tem, eu chamo assim, triangulações distintas, né? Essas triangulações representam raios de luz ali que, naquele momento, esses circuitos fecham com uma necessidade tanto planetária como de grupo, e o que eles representam também, né? Esses centros energéticos são o foco da luz cósmica que se manifesta no planeta, né? Então, tem o centro planetário e tem o centro intraterreno, ou a base, ou os intraoceânicos. Tudo isso faz a configuração do que se chama assim a rede energética planetária, né? Lembra que a gente sempre na meditação de quarta-feira, né, pedimos para que estejamos conectados à rede energética planetária, inclusive pedimos permissão, né, a quem?
ao regente planetário para podermos estar conectados, porque a entrada no centro regente principal ali, Mistletlan, ela precisa ser autorizada pelo regente, né? Isso são determinadas regras internas. Então, tem câmaras assim mais internas, mais profundas, que precisam de autorização do ser que é regente daquilo ali. Assim como também nós vamos aprendendo ao longo da nossa caminhada interna verdadeira, que quando nós vamos realmente entender ou receber uma iniciação mais profunda, né, um ensinamento mais profundo, sempre tem alguém que conduz lá, alguém, eu quero dizer, um ser liberto, um ser ali liberto que faz essa conexão. Da mesma maneira, existem também, como nós já vimos, né, aquelas bases. O que são bases? Né? Bases são aí comandos, ou então algo como a nave do Moitian, que a gente fala sempre, né, que são reuniões de consciência, né, como já viram ali, a gente falou, né, hierarquias, reunião de consciências de discípulos, de mestres, de alunos, né, depende do nível, né, se pode chamar iniciado, aluno, adepto, mestre, né. Então, isso é bem importante da gente compartilhar aqui, onde encontram as informações, tá? O livro principal, obviamente, deixa eu ver se a gente consegue partilhar aqui. Aqui, bom, aqui estamos, deixa eu ver se eu consigo pôr isso mais para cá. Não estou conseguindo, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Bom, esse aqui é o Glossário Esotérico do Trigueirinho, tá? Glossário Esotérico do Trigueirinho, uma obra indispensável. Eu já mostrei ele aqui para vocês várias e várias vezes e vou continuar mostrando. É importante por quê? Porque cada, né, por exemplo, aqui fala centro interterreno, aí tu tem ali o texto. Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar uma coisa aqui que está me atrapalhando. Aqui, pronto. Né? Então aí tem, né, como nós vimos ali, ó, Liz, Fátima, Anoteia, Mistletlan, Nirnajá, Aurora, Erx, Iberá. Vai consultar os termos aqui, né, que eu tenho aqui, eu gosto de fazer isso aqui, né, eu gosto de fazer bookmarks, né, por conta de que eu gosto depois de consultar de maneira mais rápida, né, várias vezes aqui está aquele das linhagens hierárquicas que nós falamos naquele texto lá, e também sempre quando tem um final do texto, né, além disso, né, eles faziam esse trabalho fantástico aqui de colocar a literatura, né, a referência bibliográfica dos livros dele mesmo. Então o glossário é algo fantástico, trabalho incrível mesmo, tá? Então aqui você pode consultar sobre centros energéticos, o que é um centro planetário, né? Aí, quando vai lendo isso aqui, leiam isso, por favor, leiam, instruam-se nisso, né? Aí fala dos centros energéticos principais. Quando a gente vai seguindo nessa leitura aqui, que é fantástica, vai entendendo muitas coisas sobre configurações de centros. Existem algumas coisas que eu realmente não, digamos assim, não me importo, né? Não me importo no sentido que assim, não acho que faça grande relevância, mas é a minha visão e o meu ponto de vista. Acho que algumas informações são até demais em alguns pontos, porém, a consulta, a leitura, é uma leitura que nos leva a um patamar de interiorização, de integração muito grande, muito profundo mesmo. Então aqui, né, vai falando a relação entre centros energéticos, núcleos, constelações, enfim. Depois vai falando aqui sobre o centro regente planetário, a relação entre esses e outros, né, e também vai falando aqui, eu esqueci até de falar, né, que antes de Shambhala, Ibera era também o centro regente, né, então tem muita coisa aí, tem muita coisa. Depois aqui tem a relação dos centros do consciente direito, né, que é aquilo que a gente fala lá no manual. Lembra que tem uma figura, né, que mostra a relação entre os centros e esses centros aqui que são do consciente direito, né, e que Moitian faria essa questão da integração, né, o início da integração dos centros. Tá? Então, quando seguirem por aqui, né, centros energéticos do planeta, tem vários quadros interessantíssimos aqui, e inclusive, assim, ó, isso aqui que eu quero chamar a atenção para um outro detalhe, que é assim, né, aí, como eu disse, né, vai falando muito, vai explicando muita coisa aqui,